do Filipe Luís, os números dele desde a estreia no Flamengo. 22 jogos, 15 vitórias, 6 empates e 1 derrota apenas. Um aproveitamento de pouco mais de 77%. 38 gols marcados para 12 sofridos e 2 títulos. Esses números com o time principal e sem contar amistosos. Você chega com uma nova diretoria nesse Flamengo e havia nessa transição a dúvida se de fato Filipe Luís ficaria ou não. Você participou até dessa decisão em ficar com o Filipe Luís no cargo como treinador do Flamengo? E aí, se sim, por que a escolha dele? Ainda bem que me dá a oportunidade de falar sobre isso, porque quando comecei a falar com o BAP sobre a possibilidade de vir para aqui, uma das questões que eu coloquei, porque para mim não faz qualquer sentido eu ser o diretor técnico e não trabalhar com um treinador que eu confie, que tenha a mesma maneira de pensar que eu, não faz qualquer sentido. Isso para mim, é meio caminho andado para o insucesso. Eu pus como condição ter uma voz bem ativa na escolha do treinador. Posso-vos dizer que nessa altura nem o Filipe era treinador do Flamengo, do time principal. E depois, como é óbvio, porque haviam essas conversas, eu segui ao Flamengo de uma forma atenta, estudando não só o elenco, mas estudando também aquilo que o treinador ia dando. E desde muito cedo percebi que, para a realidade do Brasil, ele era muito diferenciado mesmo. Ouvia com muita atenção as coletivas, não é? As coletivas que ele fazia, que dão muitos indicadores para quem ouve com muita atenção sobre os conhecimentos técnico-táticos de um treinador. E quando chegou à altura de termos que tomar uma decisão, tal como o BAP me tinha prometido, passou muita decisão para cima de mim, eu achei por bem, não por feeling, também existia algum feeling, mas por um estudo que já tinha feito dele, de ficar com ele. E hoje, eu volto a dizer isto, também acho que já disse isto mais que uma vez, o Filipe tem todas as características de um treinador de alto nível, e eu já trabalhei com alguns. E a primeira dessas características é ele ter a noção que tudo aquilo que ele foi como jogador de futebol, e que foi um jogador de altíssimo nível, tem pouco transfer para a profissão que ele tem agora. E quando tu tens isso bem claro na tua mente, é meio caminho andado para te tornares melhor técnico, porque isso vai te obrigar a estudar, a ser inquieto, a perceber porque é que alguém faz isto e o outro faz aquilo. E ele é realmente alguém muito inquieto, alguém que tem uma sede de conhecimento enorme, e essa, para mim, é a principal característica dos grandes treinadores. Por isso eu dizer que ele vai ser, na minha opinião, ele vai ser o treinador que vai mudar a cara do treinador brasileiro na Europa. Ou seja, a imagem que a Europa tem dos treinadores brasileiros, ele vai ser quem vai mudar. Isto não quer dizer que não existam outros treinadores brasileiros com muita valia, muito conhecimento. Se calhar nunca lhes foi dada, foram oportunidades para o demonstrar. E ele vai virar essa imagem que na Europa se tem do treinador brasileiro. E eu já disse isto um pouco como brincadeira, mas é algo que eu acredito mesmo. O Filipe vai ser quem vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses aqui no Brasil. Pedro, fica à vontade. Obrigado, Glaucia. Não, doutor, até queria que você entrar nesse papo sobre o Filipe Luís também, que você destrinchasse mais o trabalho com ele no dia a dia, porque me chama muita atenção que o Filipe sempre o cita quase rotineiramente nas coletivas, assim, não, porque o Boto. Então parece um trabalho muito entrosado de vocês, assim. E aqui no Brasil nós temos questões de diretores, mas nem sempre os diretores têm um conhecimento assim para trocar sobre a parte tática, técnica. Como é que há essa discussão no dia a dia? Como é que se dá essa troca com o Filipe Luís? A primeira vez que falei com o Filipe ao telefone, eu disse, olha, eu tenho uma forma que eu gosto de opinar. Há treinadores que não levam a bem, e a resposta dele foi, não, mas eu quero, não quero que me digam sim a tudo. E então o que nós temos é uma discussão saudável sobre várias coisas, desde o elenco às questões táticas, ao próprio jogo, em que discutimos, e acho que isso faz-nos crescer aos dois. E essa foi sempre a relação que eu tive, principalmente no Shakhtar, porque no Benfica eu não tinha responsabilidade sobre a escolha do treinador, mas no Shakhtar tinha, e trabalhei com o Paulo Fonseca, com o Luís Castro e com o Roberto De Zerbi, que é hoje um treinador que serve de modelo e de inspiração a muitos treinadores, e o Filipe não é diferente. E com todos eles eu tive essa abertura de opinar, de dar a minha opinião, de chamar a atenção para isto ou para aquilo, ouvir a explicação, porque você, quando tem que dar uma explicação sobre o que faz, é também um exercício de crescimento. Sim. E o Filipe tem isso muito bem presente nele. E, para dizer, temos uma relação excelente a nível profissional. Aí, para chegar um pouco mais nessa questão do Filipe Luís, você elogiou bastante, falando que ele pode, ser a nova cara do treinador brasileiro, especialmente em nível europeu, e aí o torcedor do Flamengo sempre brinca bastante. Mas isso me preocupa, porque daqui a pouco pode vir alguém da Europa e querer pescar o Filipe Luís. Aí eu te pergunto, como é que o Flamengo pode se preparar para isso? Que o Filipe Luís, saia do Flamengo ou não saia, mas se sair daqui a 3 anos que seja, como é que o Flamengo pode se preparar isso, estruturando de repente a base, formar um novo treinador? Como é que está essa reformulação da base também, estruturar todo o departamento de futebol, modelo de jogo, como é que está se dando essa participação, que tem até a participação do Filipe Luís, como é que o clube planeja isso para se preparar também? Aquilo que eu posso dizer é que
O Flamengo tem um ADN, um DNA, não é? que deve ter, não é? Que basta olhar quem é que foram os jogadores, os ídolos do Flamengo, como é que o Flamengo passou a ser conhecido na Europa, pela sua forma de jogar, um jogo ofensivo, um jogo dominante, uma equipa que propõe, que nunca especula, não é? Agarrar nisso, colocar as coisas modernas do futebol, porque não há volta a dar, que tem que se colocar algumas questões táticas que são se calhar mais chatas para quem vê o espetáculo, mas que não há volta a dar, que tem que se colocar. E criar a partir disso um perfil e um modelo Flamengo, que encarna muito naquilo que o Filipe quer para a sua equipa. Tendo isto bem definido, depois a mudança de treinador, os elencos, é tudo mais fácil. E eu tive essa grata experiência no Shakhtar de nós mudávamos de treinador, mas não mudávamos o modelo, nem o estilo, nem o perfil do jogador. Isto tem muitas vantagens. Tem as vantagens da equipa seguir sempre jogando da mesma forma, tem as vantagens de não chegar um treinador e dizer eu não gosto de 20 jogadores deste e quero mais 20, com todos os custos que isso tem, porque existe uma maneira de jogar e os treinadores são escolhidos para essa maneira de jogar. Eu no Shakhtar trabalhei com o Paulo Fonseca, Luís Castro e De Zerbi. Se vocês analisarem, não sendo exatamente iguais, são treinadores que têm um estilo de jogar semelhante. Claro, quando eles chegavam, não pediam jogadores para o elenco. Aquele elenco servia-lhes também. Depois há coisas pontuais que se mudam e que se ajustam a algumas coisas que o treinador quer. Dar-vos um exemplo, eu acho que nós devemos falar de futebol na televisão, porque isso ajuda. Dar-vos um exemplo. O Luís Castro, que era um treinador em Portugal e depois no Shakhtar, que gostava de ter a bola, que propunha o jogo, que tínhamos muita posse de bola, muita paciência, ele gostava de fazer isso no meio-campo adversário. O De Zerbi, exatamente a mesma coisa, mas no seu meio-campo. Para quê? Para atrair a pressão e depois ter espaço para atacar. O que é que isso mudava? Mudava, por exemplo, o perfil dos pontas. Com o Luís Castro, eram pontas mais que conseguiam, como nós dizemos em Portugal, não sei se vocês usam essa terminologia, desembrulhar em espaços muito reduzidos. Com o De Zerbi eram mais verticais, mais rápidos, mais velozes. Porquê? Porque ele queria criar esse espaço e aproveitá-lo com eles. O modelo de jogo era exatamente o mesmo. O que é que mudou? Tivemos que fazer alguns ajustes nos pontas. Enquanto no tempo do Luís Castro, um jogador como o Marlos, que depois aqui no Brasil acho que ainda jogou aqui no Atlético Paranaense, um jogador como o Marlos, que é um jogador com uma técnica incrível, capaz de, em espaços muito reduzidos, descobrir os espaços, com o De Zerbi já não tinha tanta preponderância. E então, eram pequenos, mas são pequenos ajustes. Lá está, você faz de ano para ano 2, 3 contratações sem grandes revoluções e sem gastos. Essa é a ideia que nós temos também para o Flamengo. Felizmente o Filipe tem esse modelo de jogo. Quem vier a seguir ao Filipe vai ter um modelo de jogo parecido. Em relação aos torcedores do Flamengo, não estejam preocupados, nem eu nem o Filipe estamos preocupados com isso. Estamos preocupados em dar alegrias à torcida, em vermos as pessoas felizes, como temos visto nestes últimos jogos, não só pelos resultados, mas também pela forma como os conseguimos. Agora, só mais uma antes de devolver para o pessoal lá no estúdio, a questão até do perfil de contratações, porque muito se bateu na tecla, até a Glaucia falou, questão de scout. Você trouxe o Juninho, tem também o Danilo, falou-se muito em Jorginho também, mas o perfil de uma próxima janela, a janela ainda não fechou, faltam 10 dias, se não me engano. Faltam uns dias, infelizmente. Se para uma próxima janela, o perfil já vai ser diferente, o scout mudando, enfim, você mais tempo no clube, como é que você imagina que o trabalho na janela do Flamengo vai ser diante de tudo isso? Eu, quando me sentei pela primeira vez com o Filipe, dissecámos o elenco de alto a baixo e de baixo para cima e de todas as maneiras efetivas. E achámos que este elenco ainda tem muito para dar. Colocado numa outra maneira de jogar, acho que vai ter margem para evoluir, embora sejam jogadores que já ganharam tudo, que têm uma carreira mais que feita. Mas colocando eles num modelo diferente de jogo, acho que podemos extrair mais deles. Essa foi a nossa grande ideia. Então a grande preocupação na janela foi manter este elenco, ou seja, manter aqueles jogadores que nós achávamos fundamentais manter. E não foi fácil. Parece que nós tivemos uma janela tranquila, em que trouxemos 2 jogadores, mas não foi fácil manter muitos destes jogadores. Houve muitas abordagens, muitas ofertas oficiais sobre muitos dos nossos jogadores. Felizmente, na imprensa só vazaram 2 ou 3. É um bom trabalho nosso aqui também. Mas conseguimos convencer os jogadores a ficarem e a fazerem mais história ainda, ou fazerem história pelo Flamengo. Essa foi o grande objetivo da janela. Depois foi colocar ali um pouco mais de qualidade, ou por exemplo, no caso do avançado, ter um avançado com características diferentes das do Pedro, que permitisse a equipas ter algumas nuances táticas contra alguns adversários, e dar alguma estabilidade cá atrás, com a saída do Fabrício, com um jogador que dispensa apresentações, não é? Por onde passou, pelo que ganhou, por aquilo que entrega, não só dentro de campo, mas fora de campo.
foram 2 contratações cirúrgicas e feitas com plena consciência daquilo que precisávamos. Depois, se elas dão certo ou não, isso eu não conheço nenhum clube do mundo que acerte todas. Mas foram feitas com objetivos bem delineados. Glaucia, devolvo para você aí no estúdio. Vamos lá, Calçade. Boto, eu vejo mudanças com o Felipe desde o ano passado, mas esse ano as coisas se acentuam. Mudança de um Flamengo mais ativo, um Flamengo mais pressionante na saída de bola do adversário, porque é um Flamengo que joga, né, subindo, aproximando os zagueiros, então se não pressionar, vai correr para trás o tempo todo. Uma preocupação nos jogadores de ter mais movimento durante os jogos, às vezes dava uma acomodada aqui, uma acomodada lá, e o futebol não permite isso. Agora, praticar esse jogo no Brasil com... Tudo é continental aqui, né? Até o estadual virou um campeonato continental. Vai jogar em Manaus. São viagens que no continente europeu você vai de Londres a Moscou. Aqui você não sai do Brasil. Exatamente. Então, tem características, o calor, as distâncias, o calendário que não te permite uma semana para se aprimorar. Agora a gente vem para uma discussão também de gramados sintéticos. Então, diante desse cenário, como manter a qualidade, como manter a postura, como manter esse DNA ativo o tempo todo, com tantos fatores tentando atrapalhar. Quer dizer, como é que você, agora, vivendo isso no dia a dia, com o Felipe Luiz, como é que vocês conversam e estão bolando? Acho que o primeiro deles os nossos elencos no Brasil são muito maiores do que muitos clubes europeus, né? Para poder aguentar e suportar tudo isso. Com todos os problemas que isso traz também, porque a qualidade de treino nunca é boa quando se tem muitos jogadores. Sempre foi algo que me fascinou do ponto de vista de tentar perceber, porque existem 2 tipos de treino, não é? Existe o treino aquisitivo e depois existe um treino de recuperação. E quando se joga esta quantidade de jogos, a maior parte do treino é um treino de recuperação. Não é um treino que não tem nada de aquisitivo a nível tático, físico, técnico. Eu acho que o grande segredo é conseguir, no treino de recuperação, pôr alguma coisa de aquisitivo. Eu acho que esse tem sido o segredo de alguns treinadores portugueses, porque eu sei a forma como se treina e como se pensa o treino em Portugal. Mas o Filipe está muito ciente disso e muito, como dizer, muito dentro, ou seja, foi uma surpresa para mim, ele já era algo que ele estava completamente despertado e a estudar e a perceber como fazer. Eu penso que esse é o grande segredo, é num calendário tão grande, em que se calhar 60% dos treinos são treinos de recuperação, é colocar nessa recuperação alguma coisa de aquisitivo do ponto de vista tático e do ponto de vista do entendimento do nosso jogo. Depois, como é óbvio, é muito importante que os próprios jogadores tenham esse cuidado na alimentação, no sono, porque isso depois faz a diferença no final de tantos jogos, isso são coisas que acabam por fazer a diferença. Por isso, muitas vezes quando o Filipe diz, e foi algo que foi muito discutido aqui internamente, era este estadual, nós não iríamos estourar nenhum jogador. Independentemente dos resultados, felizmente as coisas têm corrido muito bem, mas acreditem que mesmo que se não tivessem corrido tão bem, nós não estouraríamos nenhum jogador neste estadual, porque o nosso objetivo é o Campeonato Brasileiro e depois a Libertadores, e ainda temos um Super Mundial no meio do ano. Mas eu acho que o grande segredo dos treinadores portugueses é terem percebido a forma de dar alguma aquisição tática, seja ela qual for, porque são treinadores completamente diferentes, o Jesus do Abel ou do Arthur Jorge, mas dar colocar na recuperação alguma coisa de aquisição de novos conhecimentos ou até de estabilização dos conhecimentos já adquiridos.